Mesopotâmia. De nômades a agricultores. Distribuição Didac. Na Suméria, antiga região da Mesopotâmia, havia uma famosa cidade-estado chamada Nippur. Um dia, um professor pediu aos seus alunos que escrevessem um diário sobre sua vida e sua terra. Este é o diário de uma aluna, Nisaba. Então vamos lá. Diário da Nisaba, primeira parte. O professor quer que a gente escreva sobre a nossa vida. Como é a minha vida na Suméria? Acho que vou contar a história do meu povo desde o início. O meu avô conhece a história inteira. Ele diz que a primeira coisa que nós sumérios aprendemos a fazer muito bem foi cultivar a terra. Meus ancestrais viviam da caça de animais selvagens. Eles se mudavam sempre, seguindo as manadas. Enquanto viajavam, também colhiam frutos silvestres, nozes e vegetais para comer. Mas eles nunca sabiam de onde viria a próxima refeição. Era uma vida difícil. Aí eles descobriram que podiam plantar uma espécie de trigo que crescia espontaneamente. E também aprenderam a confinar ovelhas e cabras selvagens e criá-las para o abate. Meu avô chama isso de domesticação. Eles não precisavam mais caçar para comer e podiam plantar. Assim, meus ancestrais pararam de se deslocar. Eles descobriram que aqui as plantações cresciam melhor do que em outros lugares. É porque estamos num vale de um rio. Na verdade, entre dois rios. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Um rio é o Tigre e o outro é o Eufrates. Meu avô diz que é fácil cultivar neste vale porque o solo é muito fértil. E diz que ele é assim porque nas montanhas ao norte neva muito no inverno. Quando a neve derrete, toda a água escorre para o vale e para os rios. Aí o rio transborda e inunda o vale, deixando uma terra muito boa e excelente para o cultivo. Agora comemos muito bem. Cultivamos cevada, trigo, muitos grãos e hortaliças e frutas, como melões, tâmaras, maçãs, figos e uvas. Dos animais vem o leite, o queijo e a carne. E ainda temos muitos peixes nos rios. Quando meus antepassados começaram a plantar aqui, o maior problema deles era não saber quando haveria uma inundação que pudesse destruir a lavoura. E se a plantação sobrevivesse a isso, poderia morrer no verão, quando faz muito calor e a água é insuficiente. Mas o meu povo não desistiu. Em vez disso, inventou um meio de controlar o rio. Primeiro aprendeu a construir diques, grandes montes de terra entre os campos e o rio. São altos demais para o rio passar e assim evitam as inundações. Aí cavaram canais de irrigação nos campos. E quando as plantações precisavam de água no verão, era só abrir as comportas e deixar a água do rio entrar. Para plantar, temos uma excelente ferramenta chamada arado. É uma invenção suméria. E usamos um boi para puxar o arado, outra de nossas grandes ideias. Sumerianos muito inteligentes inventaram um calendário baseado na lua e nas estrelas. Meu avô diz que antes disso ninguém havia pensado numa forma de marcar o tempo como essa. Ele nos ajuda a saber quando serão as cheias. No nosso calendário, cada ano tem 12 meses e cada mês tem 30 dias. Cada mês é representado por uma das constelações do céu, que se chamam zodíaco. Os sacerdotes consultam o zodíaco para saber em que mês estamos. E assim, sabem quando chegarão as inundações. Nós sumérios também inventamos a escrita. Meu avô diz que antigamente ninguém sabia escrever. E se não sabemos escrever, como registrar a quantidade de animais vendidos? Qual a
nossa opção? Pintá-los nas paredes das cavernas? Não, somos muito mais modernos na Suméria. Nós descobrimos como escrever em tabuletas de argila. Pega-se um pedaço de junco e faz um estilete. Um instrumento duro e pontudo. Basta pressionar a ponta na argila úmida e pronto, já está escrevendo. Nosso estilo de escrita chama-se cuneiforme. Com a escrita, podemos registrar tudo o que fazemos. É bom, porque não é preciso ficar decorando. As coisas também se tornam permanentes quando as registramos. Por exemplo, fomos o primeiro povo a escrever nossas leis. Mas acho que a melhor coisa que inventamos foi a roda. Você achava que tinha sido um povo mais antigo? Não, fomos nós. Antes das carroças e das rodas, costumávamos arrastar as coisas. Era dureza. Mas, como eu disse, somos muito modernos na Suméria. Meu avô diz que antigamente quase todo mundo tinha que trabalhar na agricultura. Mas hoje não é mais assim. Nós ficamos tão bons em cultivar alimentos que algumas pessoas puderam parar de plantar e deixar que outras pessoas plantassem para todos. É claro que para facilitar era necessário ser vizinho. Então as pessoas passaram a morar perto umas das outras. As aldeias cresceram e viraram cidades-estado. Cada cidade-estado tem seu próprio rei e seu próprio Deus. Minha cidade-estado se chama Nippur. Fica às margens do rio Eufrates. É a cidade mais sagrada de toda a Suméria. Nippur é a cidade do deus Enlil, o maior deus da Suméria. O templo dele, o ziggurat, fica no meio da cidade. Nosso ziggurat se chama Eduranque, que quer dizer casa que une céu e terra. O ziggurat é uma construção alta e retangular, como uma pirâmide. Ele tem diversos andares ou plataformas. Conforme você sobe, cada plataforma fica menor. A última plataforma é o templo, onde o Deus mora. Ao redor do ziggurat ficam as casas onde os ricos moram, como os sacerdotes e os mercadores. Eles moram em casas de 2 andares. Mais além ficam as casas de 1 andar, onde os comerciantes e artesãos moram. E mais além ainda vivem os agricultores e pescadores. Os arredores da cidade pertencem à cidade-estado. Só que a maioria das pessoas vive nos limites dos muros. Nós fazemos tijolos de barro muito bem. E isso é ótimo, porque aqui existe muito barro. Pegamos um punhado de barro, colocamos em moldes retangulares e deixamos os tijolos no sol até secar. Fazemos todas as construções com eles. Esta é minha casa. Minha família mora em uma casa de 2 andares, perto do ziggurat. É porque o meu pai trabalha para o rei. Minha mãe administra a casa. Nossos escravos é que fazem tudo, mas ela os supervisiona. Eles preparam as refeições, mantêm a casa limpa e fazem outras tarefas domésticas. Minha mãe também tece lindos tecidos para fazer roupas. Eles são feitos com uma lã fina de nossas próprias ovelhas. Ela vende bastante para as caravanas de mercadores. Minhas irmãs mais novas ajudam a minha mãe a tecer os fios e os tecidos. Mas eu implorei ao meu pai para me mandar para a casa de tabuletas. Estou aprendendo a escrever para ser escriba. É uma profissão muito importante. Há muitas profissões na Suméria, como oleiro ou pescador. Algumas pessoas fazem farinha, fabricam cerveja. Há os comerciantes e também os músicos. Ei, até que não seria ruim. Mas ruim mesmo é ser escravo. Alguns escravos foram capturados nas guerras e outros se tornaram escravos porque deviam dinheiro. Eles têm que trabalhar durante 3 anos, normalmente nas plantações de grãos, e depois são libertados. Abaixo do rei e da família real, as pessoas de maior prestígio são os sacerdotes. Eles cuidam dos deuses e zelam por sua satisfação. Falando nisso, preciso escrever alguma coisa sobre a nossa religião. Ela tem um papel muito importante em nossa vida. Nós cremos em 7 grandes deuses.
da terra, do céu, do sol, da lua, da água salgada, da água doce e do vento. Minha cidade, Nippur, é protegida pelo deus Enlil, o deus do vento. Acreditamos que ele mora no templo no topo do zigurate. Passamos muito tempo rezando para os deuses. Muitas pessoas chegam a fazer pequenas estátuas de si mesma rezando e deixam no templo. As estátuas continuam rezando enquanto as pessoas fazem suas tarefas diárias. Os sacerdotes celebram cerimônias em homenagem aos deuses e oferecem alimentos a eles 2 vezes por dia. Meu irmão mais velho, Shug, é sacerdote no zigurate. Só os sacerdotes podem entrar lá. Shug me lembra disso sempre que pode. Nós cremos que os deuses são os donos da terra e de tudo que há nela. Então damos a eles tudo que cultivamos. Depois, os sacerdotes fazem a distribuição para a sociedade, conforme as necessidades de cada um. Cada cidade-estado na Suméria tem um rei, chamado Ensi. Acreditamos que ele foi escolhido pelos deuses para governar e que os deuses fizeram as nossas leis. O rei é o juiz quando as pessoas se desentendem. É o responsável por todo o comércio com outras cidades. E decide quem cultivará os campos. Ele zela para que os templos estejam em boas condições e que os devidos sacrifícios sejam feitos. Ele tem muito trabalho. Então, obviamente, precisa de muita gente para ajudá-lo. Meu pai é uma dessas pessoas e, é claro, meu irmão também, já que é sacerdote. Talvez eu trabalhe lá também quando eu for mais velha. Escribas registram tudo o que acontece durante o ano em tabuletas de argila. O rei e os sacerdotes trabalham no zigurate. Ele abriga gabinetes, oficinas e depósitos. Para sustentar o rei e os sacerdotes, o povo paga impostos o ano inteiro. Normalmente, damos 2 ovelhas ou sacos de grãos. Mas nós pagamos impostos por praticamente tudo. Pagamos impostos pelos animais que criamos e pelos peixes que pescamos. Pagamos impostos até pelos funerais. Em nossa cidade, cada chefe de família é obrigado a pagar um imposto chamado encargo. Não é um imposto comum. É pago com tempo e não com bens. Os homens têm que passar um tempo trabalhando para o governo, fazendo coisas para auxiliar ou proteger a cidade. Por exemplo, meu tio trabalhou na colheita de cevada. Outros homens têm que limpar os canais de irrigação. Meu vizinho mandou um escravo fazer o trabalho por ele. Meu pai diz que a pessoa não é obrigada, mas se tiver condições, deve fazer isso. Todos os impostos vão para o rei. Eles financiam o exército, que é muito caro. E também a restauração e a melhoria da nossa cidade. Meu avô sempre diz: existem sacerdotes, existem reis, mas temos que ter medo dos cobradores de impostos. Bem, esse foi o meu capítulo de hoje. Acho que já é um bom retrato de como nós sumérios somos e vivemos. Versão brasileira Audio News. Mesopotâmia. O desenvolvimento da língua escrita. Distribuição de Daqui. Um dia na Suméria, antiga região da Mesopotâmia, alunos da famosa cidade-estado de Nippur faziam o dever de casa. O professor pediu que escrevessem um diário sobre sua vida e sua terra. Nissaba, uma das alunas, escolheu falar sobre como a escrita se desenvolveu em sua terra natal.
avô diz que antigamente ninguém sabia escrever. A escrita nasceu quando meus antepassados sentiram necessidade de registrar o que acontecia ano a ano. A quantidade de grãos cultivada por cada agricultor, quanto cada um recebeu de cota, quantas ovelhas e cabeças de gado tinham, quantos animais morreram e quantos nasceram, e quanto foi dado aos deuses. No início, fazíamos pequenos desenhos que representavam palavras, como este aqui, que representava uma estrela. Com o tempo, as pessoas começaram a desenhar mais rápido, e o desenho da estrela virou isto. E, por fim, isto. Agora, nossa escrita se assemelha mais a símbolos do que a desenhos. Combinamos os símbolos para formar palavras e nomes, estão vendo? Aqui está escrito Udo. A propósito, Udo é minha ovelha de estimação. Nosso estilo de escrita se chama cuneiforme, quer dizer em formato de cunha. Todos os símbolos são compostos de pequenas marcas em cunha. Isso porque usamos um instrumento chamado estilete para escrever. Ele é feito do junco que cresce ao longo do rio e nunca vai faltar. Escrevemos em tabuletas de argila. Por aqui se encontra muita argila também. Só temos que moldar um pouco de argila em forma de tablete, depois cortar um estilete, pressionar a ponta do estilete na argila úmida e começar a escrever. Depois colocamos a tabuleta ao sol para secar e endurecer. E aí a tabuleta dura para sempre. Bem, praticamente. A escrita ajudou a tornar nossa civilização poderosa. Como podemos manter registros, podemos planejar o futuro. É isso que meu pai faz. Ele trabalha para o rei. O trabalho dele é dizer aos agricultores quais campos devem cultivar, quais lavouras devem plantar e a quantidade. Assim, podemos garantir que teremos alimentos para todo o povo e para os deuses também. Como minha mãe sempre diz, eu sou uma garota de muita sorte. É porque eu estou aprendendo a escrever. Eu frequento a Casa das Tabuletas, que se chama Eduba, para aprender a ser escriba. Eu levarei 12 anos para aprender. São poucos os jovens que aprendem a escrever, principalmente meninas. A maioria da minha turma é de meninos. Aprendemos os caracteres cuneiformes escrevendo provérbios e enigmas que o professor ensina. Os escribas, que nós chamamos de Dubissar, registram praticamente tudo o que acontece de importante na Suméria. Como os impostos que todos pagam, quando os mercadores partem e o que levam, o que os deuses nos mandam fazer e em qual dia, e as oferendas que devemos fazer. Também registramos nossas leis. Fiquei surpresa ao saber que somos a primeira civilização a fazer isso. Ao serem registradas, as leis podem permanecer as mesmas por muito tempo e, de certa forma, adquirem vida própria. Alguns escribas trabalham com os sacerdotes nos templos. Os sacerdotes observam a lua e as estrelas todas as noites, e os escribas registram tudo o que eles observam. Os sacerdotes procuram sinais que os ajudem a descobrir o que os deuses planejam. E também sinais de uma futura enchente, para termos certeza de que nossas barragens estão bem fortes para conter a água. Nossos sacerdotes são bons em calcular quanto tempo já se passou. Então os escribas também registram os acontecimentos. Assim, os sacerdotes podem estudar padrões passados e tentar prever o futuro. Nossa civilização não funcionaria sem os escribas. São muitos detalhes para alguém lembrar de tudo. Mas, como podemos registrá-los, não temos medo de esquecê-los. Outra coisa que não queremos esquecer são nossas histórias e lendas. Somos a primeira civilização a escrever nossas histórias em vez de transmiti-las pela tradição oral. Nossas melhores histórias são sobre os deuses. Elas são chamadas de mitos. O deus que rege a minha cidade-estado chama-se Enlil. Ele é o deus mais importante da Suméria. Cada cidade-estado tem um deus especial que a protege, embora acreditemos que os deuses tenham nos criado para que nós servíssemos a eles. Há uma história que fala do tempo em que os deuses se arrependeram de ter criado os homens e decidiram enviar um dilúvio para matar a todos.
Mas um dos deuses não concordou e disse a um homem chamado Zil-Sudra para colocar sua família e todos os animais que encontrasse em um barco. Caiu uma tempestade durante 7 dias. Mas Zil-Sudra ficou a salvo em seu barco. E foi assim que os humanos e animais sobreviveram ao grande dilúvio. Há uma outra história muito famosa. É uma das minhas favoritas. Uma história muito longa, de tema épico. É sobre um rei chamado Gilgamesh. É um herói que vive muitas aventuras ao lado do seu melhor amigo, Enkidu. Enkidu é um homem selvagem que corre com os animais. Mas aí ele conhece Gilgamesh e eles se dão muito bem. Um dia, em busca de aventuras, decidem viajar e subir as montanhas até a floresta de cedro para trazer madeira para a cidade. Os cedros são árvores altas e retas e a madeira é muito durável. É perfeita para construir um palácio. Mas havia outra razão para irem até a floresta de cedro. Um demônio morava lá. Era um demônio enorme e mau chamado Huawa. Gilgamesh e Enkidu se achavam bastante fortes para derrotá-lo e queriam tentar. Assim, os dois amigos partiram e andaram tão rápido que uma viagem que levaria 6 meses foi feita em apenas 2 semanas. Ao deixar o vale, começaram a subir. O ar se tornava mais fresco e eles podiam ouvir os sons de riachos correndo e o vento soprando nas árvores. Logo chegaram ao local onde os cedros são mais altos e mais retos. Pegaram seus machados para começar a cortá-los. Gilgamesh havia ferido a primeira árvore com seu machado quando ouviu um ruído tremendo. Era Huawa. O demônio apareceu diante deles num salto. "Por que estão cortando as minhas árvores?" disse ele. "Vão embora ou se arrependerão." O rosto dele estava desfigurado de tanto ódio. Bem, eu teria ido embora rapidinho. Só que Gilgamesh e Enkidu escolheram enfrentar o demônio e invocaram a proteção do Deus Sol. O Deus Sol gostava de Gilgamesh, então mandou que 13 grandes ventos se enrolassem em Huawa e o jogassem no chão. O demônio prometeu a Gilgamesh que daria todo o cedro que quisesse, caso fosse libertado. Mas Enkidu não acreditou na promessa. "Não o liberte", aconselhou a Gilgamesh. E assim, com um rápido golpe, Gilgamesh matou o demônio. Então puderam escolher os melhores cedros. Cortaram seus troncos, amarraram formando uma balsa e voltaram descendo o rio Eufrates até a cidade. Depois daquilo, Gilgamesh ficou mais famoso ainda. Os relatos de seus feitos chegaram até os ouvidos dos deuses. A deusa Inanna ouviu falar sobre Gilgamesh. Ela era a deusa do amor e se apaixonou por ele. Mas Gilgamesh a rejeitou. Ele era muito rude. Bem, Inanna, que também era a deusa da guerra, ficou furiosa. Mandou o gigante touro celeste destruir a cidade. Quando o touro investiu contra eles, Enkidu o agarrou pelos chifres e Gilgamesh atacou a fera com sua espada e a matou. O povo grato organizou um grande banquete para comemorar. Mas os deuses não ficaram satisfeitos. Logo depois, Enkidu ficou muito doente e morreu. Gilgamesh ficou muito triste. Ele começou a procurar um meio de se tornar imortal e jamais passar pela morte. Ele decidiu procurar Zil-Sudra, o único homem que sobreviveu ao grande dilúvio. Certamente ele sabia o segredo da vida eterna. Gilgamesh vagou pelas terras remotas até que chegou a uma porta que o levava ao interior da montanha. Era a entrada da Terra dos Deuses, guardada pelos temíveis homens escorpião que permitiram que ele entrasse num túnel escuro, onde nenhum humano jamais havia pisado. No fim do túnel, ele encontrou o deslumbrante Jardim dos Deuses, onde os arbustos eram adornados com joias. Lá encontrou uma mulher que lhe perguntou por que estava tão triste. "Eu quero ser imortal", disse Gilgamesh. "Aproveite sua vida", disse a mulher. "Coma, beba, dance, ame. Para isso que serve a vida."
Mas Gilgamesh não se convenceu. Então a mulher lhe disse que, atravessando o oceano, encontraria Ziusudra. Mas quando Gilgamesh o encontrou, Ziusudra nada pôde fazer. A imortalidade é um dom dos deuses, disse ele. É um segredo dos deuses, é só deles. Gilgamesh voltou de mãos vazias, porém mais sábio. Ao olhar os muros de sua cidade que levara a vida inteira construindo, ele entendeu que era muito melhor aproveitar bem o tempo que ainda lhe restava do que desperdiçá-lo tentando se tornar imortal. Essa é uma parte do épico de Gilgamesh. A história dele e meu diário são de certa forma parecidos. Quando nossas histórias e pensamentos são registrados, outras pessoas podem lê-los e entendê-los. É por isso que eu adoro que tenhamos aprendido a escrever, porque agora nossas histórias e ideias poderão ser recordadas eternamente. Versão brasileira Audionews. Mesopotâmia. Rotas de comércio e transporte. Distribuição de Daki. Um dia, na famosa cidade-estado de Nippur, região da antiga terra da Suméria, na Mesopotâmia, um professor pediu aos alunos que escrevessem um diário sobre sua vida e sua terra. Nisaba, uma das alunas, está escrevendo sobre as viagens de seu tio, um mercador. Meu tio acabou de voltar de uma longa viagem e trouxe um lindo ídolo para mim. Eu dei um abração nele. Meu tio é mercador e não vinha em casa há algum tempo. Estávamos ansiosos para ouvir suas histórias sobre outras terras. Ser mercador é difícil. Você transporta muitas mercadorias por terra, rios e mares. Isso pode ser muito perigoso e misterioso. Por que alguém faria isso? A questão é o que nós temos e o que as outras culturas têm. Nós temos muitos cereais. Nossa terra é fértil e é a melhor da região para cultivar grãos e outros alimentos. Mas foi só quando aprendemos a irrigar que tivemos cereais para nós mesmos e para os outros. Quando conseguimos cultivar o suficiente para nós, descobrimos que era muito fácil cultivar para os outros também. No começo, negociávamos safras e bens entre as cidades-estados de nossa região. Mas depois que descobrimos que precisaríamos de produtos de outras terras para erguer a nossa civilização, nós produzimos